Maravilha, bora conversar sobre o que falta, né? A gente precisa terminar, finalizar essa representação, essa forma de manipulação de um array que a gente está lidando, transformando ele basicamente numa lista, né? Então vamos fazer algumas implementações para melhorar a nossa utilização, né? Para ficar mais tranquilo de utilizar. Eu acho que uma implementação que eu acho que seria interessante seria a gente descobrir o tamanho, conseguir passar o tamanho, ou seja, a quantidade de elementos que nós temos aqui. Fazer um public, o tamanho é inteiro, int, tamanho, método, abre e fecha parênteses. E esse cara aqui tem que calcular e retornar o tamanho do array. Return. E quem que é o tamanho do array? Quantidade de alunos. É esse cara daqui. Então, se você for levar ao pé da letra do que a gente fez, a gente criou um atributo, quantidade de alunos, ele é privado. Esse cara, então, seria o get quantidade de alunos, né? Eu vou até colocar aqui um comentáriozinho, né? Seria como se fosse um public, seria isso, né? A implementação do método get. Seria essa a ideia. É isso que realmente a gente está fazendo aqui com esse tamanho. A tradução ao pé da letra é isso. Então a gente pode melhorar esse cara funciona, vamos fazer uma utilização dele. Eu gostaria de, ao imprimir a quantidade de alunos, né? Então eu gostaria de imprimir a quantidade de alunos. Então eu gostaria de imprimir assim, curso, ponto, tamanho, abre e fecha, mais, e aí eu vou colocar aqui uma aspas, um parênteses, um espaço e uma aspas. Ele vai mostrar para a gente a quantidade. Rolando isso aqui, olha lá, ele tem 6 alunos. Um, dois, três, quatro, cinco, 6. Uma coisa boa. Já que tem 6, eu vou arrancar essa impressão daqui que surge esse null, né? Vamos arrancar esse negócio porque não está muito bonito de se ver. Porque quando tiver muitos, se a gente fizer de um tamanho muito grande, fica aparecendo null, 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 ficou chato, né? E aí, para isso, a gente tem que deixar de usar o for each ou a gente utilizar um if. Só que o if vai iterar tudo e a gente está sempre pensando em performance. Se a gente está pensando em performance, esse cara daqui, ele tem que sumir. A gente tem que fazer um forzão convencional. Então, for alguma coisa, blá. Opa, não precisa desse último, não. Então, a gente vai fazer aqui int atual começando em 0, atual menor e a quantidade de alunos, atual mais. E aí a gente tem que usar as referências, né? Alunos na posição atual. Só mudou aí. E aí ele vai passar somente pelo que tiver. Melhorou. Ele não vai deixar de ter complexidade n, mas ele não vai passar a ter complexidade 1, né? Que seria melhor, ou logarítmica. Ele vai continuar sempre sendo n, porque ele tem que iterar todo mundo. Dependendo, se tiver cheio, a gente vai precisar, né? Então, aqui fica somente para exibir, ficar um pouquinho melhor nossa exibição. Então, compilando esse cara daqui, atualizado, esse outro aqui rodando, olha que legal, não aparece mais o nulo lá no finalzinho. Essa é a ideia, pular isso daí. A gente vê agora somente o que é de interesse nosso. Melhora, né? Dá para ficar entre parênteses ali na exibição. 6, tem 6, bonitinho ali. Se eu tirar esses comentários, vou comentar esse cara aqui, porque a gente estava testando a remoção do final. A gente vai ter que ter 4, né, no final aqui. Compilou, executou, e aí realmente a gente tem 4 ali no final. 4 alunos matriculados no curso de agiotagem que
que o João tanto disse que era bom de ser feito, né? Então vamos lá, nessa brincadeira, a gente já está conseguindo fazer o tamanho e a gente já melhorou também o nosso toString. O toString deu uma melhoradinha, melhorou até em questão de performance, porque agora ele imprime aquilo que tem. Ele já deu uma melhorada. Esse cara aqui, qual que é a complexidade algorítmica dele? Ele só vai devolver o valor, então complexidade algorítmica constante, né? Então, azão de 1. Então, ele está lá com azão de 1 como velocidade para devolver o tamanho do array. Eu não preciso contar, não preciso fazer nada. Isso aqui ficou rápido, então. Se eu quiser... Se eu quiser pegar um elemento do array, né? Se eu quiser pegar um elemento do array, como que eu posso fazer, né? A gente vai lá fazer um pega, né? E a gente pegando um elemento, ele vai devolver para a gente o próprio elemento, né? Um aluno. Pega de uma determinada posição. O que eu preciso pensar aqui? Para pegar um elemento, eu tenho que ter elementos na minha lista. Ela não pode estar vazia. O que mais que eu preciso? Se eu quero pegar um elemento, e eu tenho elementos na minha lista, eu tenho que pegar de uma posição válida. Valida posição. Aí a gente valida a posição. Então, a gente já tem duas coisas importantes. A primeira, para pegar um elemento, eu tenho que saber a posição que ele está. Se eu sei a posição que ele está, eu tendo elementos, né, ela não está vazia, sendo uma posição válida, o que eu preciso fazer? Preciso falar alunos na posição. Retorne alunos na posição. Acesso direto. É uma variável indexada. É um array. Array, velocidade constante de ir lá e pegar e retornar o valor. Logo, complexidade algorítmica, 1. Olha lá que bonitinho. Ozão de 1. Tempo constante para pegar os elementos do nosso array. Show de bola, né? Para pegar os nossos elementos, velocidade constante. Então, compilando esse cara, show. Quero testar se isso daqui funciona, né? Então, por resultado final, temos o João, o Zé, Pedrão e o Aldo. Quero pegar agora um determinado aluno. Vamos, LN, quero pegar um determinado aluno e imprimir esse aluno. Vamos ver lá, vou pegar, por exemplo, curso, ponto. Pega quem está na posição 4. Quem tiver lá no índice 4, a gente pega. E ele vai imprimir isso daí. Compilou, executou, e aí ele deu lá posição 4 inválida. É a 0, 1, 2, 3. A última é 3, não é 4. Tem 4 elementos, última posição. Ele conseguiu trazer o Aldo, olha lá. Então eu consigo trazer, vamos ver se eu consigo trazer uma posição 0, que é o primeiro. Compilou, executou, joia, conseguiu trazer também. Então, show de bola, ele consegue fácil, resgatar esses valores daí. Eu já tenho também o tamanho, ou seja, se eu quiser iterar essa lista, eu consigo iterar essa lista e resgatar os valores. Eu já consigo inserir, remover, sei o tamanho e consigo pegar os valores que já foram colocados. Maravilha, a gente já consegue fazer bastante coisa. Agora, eu gostaria de ver o que mais. Vamos testar.
Consigo pegar, consigo inserir. Eu quero verificar se um determinado aluno existe dentro da minha lista. Eu quero verificar se um determinado aluno está matriculado no meu curso. Então, como que a gente pode verificar? A gente pode criar um método para verificar se um determinado aluno, isso vai retornar um sim ou não, né? Boolean, ele está contido. Então, se contém um determinado aluno. Enquanto só retornar um falso aqui para não quebrar o método na compilação. Vamos entender o que vai acontecer com esse contém. Esse contém, eu preciso agora pegar cada um dos meus alunos e verificar se ele é igual a esse aluno daqui que eu estou querendo verificar se está no meu curso, se está matriculado, cadastrado no meu curso. Então, eu preciso iterar isso daqui. Então, sim, teremos uma necessidade de iteração. For, alguma coisa. Posso usar o for each? Posso, devo. Não deveria nesse caso aqui, porque o for each ele iria iterar a lista toda. E aí, se minha lista ela tem muitos espaços não preenchidos, eu vou passar por toda ela de qualquer forma. Então, vai dar uma complexidade em total aí, né? E aí, eu posso reduzir somente pelos elementos cadastrados. Então, fazer um forzão convencional. Int, posição atual começando em 0. Atual sendo menor que quantidade de alunos. Atual mais. Beleza. Chegamos lá em tudo, né? Estamos rodando todo o nosso conjunto de dados. Agora eu preciso testar. If alguma coisa. Se ele encontrou, eu vou fazer return true. Eu só quero saber se ele está matriculado. Então, retorna true. Se não, retorna false. E aí, o que eu quero verificar? Eu quero verificar se alunos na posição atual é igual ao meu aluno. E aí a gente tem um problema. Quando eu uso a comparação entre objetos, se eu usar o igual, o que eu estou comparando? Eu estou comparando se o hashcode de um é igual ao hashcode do outro. E eles são declarações distintas. Se são declarações distintas, vai dar sempre diferente. Então, esse cara sempre vai retornar falso. Compilou. Vamos testar isso daqui. Vamos testar se o Zé está matriculado. Vamos testar, né? Eu chamo curso, ponto, contém. Eu tenho que verificar agora se um aluno está lá dentro da minha lista, né? New, aluno, entre parênteses, aspas, Zé. Fechou? Fechou. Não está certo agora. Quero verificar se o Zé está contido lá dentro, né? Quero ver se o Zé está contido. O Zé está contido, a gente não removeu, ele está lá dentro. Compilou, funcionou, rodou. Resultado, falso. Ele não consegue achar. E aí, é óbvio que o problema não está aqui na forma. O problema está nisso daqui, na comparação.
Essa comparação, ela tinha que ser feita com equals. Então, a gente teria que colocar aqui ponto equals, e aí a gente compara o aluno, o aluno atual com o aluno novo lá que a gente está querendo ver. Se eu compilar isso daqui, e a gente for lá e executar, olha que legal. Ele dá a mesma resposta. E aí o que que acontece assim? Por que que ele dá a mesma resposta? Vamos lá, né? Por que que ele dá a mesma resposta? String. Mas aquilo ali não é string, aquilo ali é um object. Métodos. A gente tem o método equals, que recebe um objeto. E aí, ele vai verificar se um método é igual a outro objeto. Só que como que ele faz isso daqui? Ele vai fazer uma comparação, literalmente verificando se um é igual ao outro, retornando true se eles são idênticos. E essa comparação do equals, ele vai fazer baseado no hash code deles, já que é um objeto, hash code desse cara. É um problema gigante. Só que, você percebeu alguma coisa estranha que eu fiz? Parece que eu acho que eu fiz muito rápido, né? Eu verifiquei aqui em curso se alguma coisa do tipo aluno equals aluno. Você percebeu isso? E você percebeu que dentro de alunos eu não tenho método equals, eu tenho construtor, tenho set nome e tenho um toString. Mas eu não tenho um equals. Ou seja, eu poderia fazer o meu equals. Peraí, se eu fiz o meu toString que estava lá na classe object, é claro que eu posso fazer o meu equals, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Arroba, override, e a gente vai fazer o nosso equals. Vamos ver o equals. O equals é public boolean equals object, e aí tem um objeto. Public boolean equals object. Ele chamou de obj. Posso chamar de outro? Pode chamar. Obj pode, não tem problema nenhum, nome da variável. Só que o que acontece? Esse cara daqui, eu vou fazer assim, ó. Return true. Retorne verdadeiro. Compilei. Show? Vou rodar esse cara agora. True. Mas você quer ver uma coisa legal? Qualquer coisa escrita aqui. True. Ou seja, ele está chamando o nosso método de comparação equals. O nosso método de comparação equals está retornando true sempre. Então, o que, que eu vou fazer? Vou deixar esse cara aqui salvo, bonitinho do jeito que está. Eu vou implementar um método de comparação. Vou fazer uma comparação entre os dois objetos, né? E aí, o que, que eu quero comparar? Quando que um aluno é igual ao outro aluno? A gente só tem característica nome, então tem que comparar se um nome é igual a outro nome. Então, beleza. Só que para comparar um nome, eu preciso pegar o nome. Eu só tenho 7. Vou precisar criar um get. Public, nome é string. Get, nome. Return, nome. Agora, eu vou pegar e comparar. Eu quero verificar se esse cara daqui, mas
esse cara não é aluno, isso aqui é objeto. E a gente viu que objeto é a classe primordial. Então, eu posso declarar alguma coisa e fazer um cache dela. Como objeto, fazer um cache porque eu quero. Vou declarar aqui um aluno temporário, né? Aluno, aluno temp. Sei lá, aluno, pode ser aluno mesmo. Eu posso pegar e falar que esse cara é igual, converta para aluno o objeto que eu recebi ali. Agora, eu tenho um aluno. Se eu tenho um aluno, eu posso fazer uma comparação desse cara. E aí eu posso verificar se aluno ponto get nome, isso aqui eu posso fazer. Então, aluno ponto get nome, comparando esses dois. Como que eu posso comparar duas strings? Compare to? Sim. Então, eu posso verificar aqui se nome... Pô, mas preciso fazer compare to? Eu estou usando a classe string. Eu tenho equals. E eu tenho ainda o ignore case. Se o nome é igual, ignorando o caso, né, o case da palavra, ao nome desse cara que eu estou passando, retorna para mim, true. Se não for igual, retorna false. Implementei o meu equals. Meu equals foi implementado aqui. Olha só que legal agora. Rodando, esse cara daqui retornou true. Aí você fala, ainda está dando aquele probleminha. Tá. José não existe. Compilou, executou. Olha lá, falso. Agora ele está conseguindo fazer a procura. Então eu consigo verificar se existe alguma coisa dentro do meu arrayzão, dentro da minha lista. Então, procurando aqui Augusto. Então, Augusto está matriculado, ele vai retornar para a gente falso. Então, olha que legalzinho. O Augusto não está matriculado, mas o Zé está. Então a gente consegue ver realmente, ó, o Zé está aqui, ó, matriculado, está lá, cadastrado. A gente consegue pegar um valor por uma posição, conseguimos verificar se um valor está contido dentro da nossa lista, e a gente fez mais uma implementação. Então a gente conseguiu chegar nessa implementação. Show, muito show. O que mais que a gente pode fazer? Uma boa. Ó, a gente tem, normalmente, a necessidade de verificar se a nossa lista tem alguma coisa. Então, eu criei um curso. Tem algum aluno cadastrado? Eu posso mandar imprimir tudo. Ou, se não, eu posso verificar se ela está vazia, né? Então, eu posso imaginar fazer aqui um método para verificar se a lista está vazia, né? Então, a gente pode brincar assim, public, boolean, lista vazia, né? Se a lista está vazia, esse cara daqui vai retornar para a gente se a quantidade de alunos for igual a zero, ele vai retornar true. Se não, retorna falso, ela não está vazia, né? Ou melhor ainda, vou colocar, tá vazia, né? A gente pode fazer esse teste. Compilando, show, compilou. Posso verificar em qualquer momento se a lista está vazia, né?
curso, ponto, está vazia, ou vazio, né? Acho que é vazio. Compilou. Olha lá, o curso não está vazio. Mas, se eu executar essa mesma linha daqui, no início, no momento que eu criei a minha lista, olha lá, minha lista ela está vazia, então ele tem que retornar true aqui. Compilou, rodou, ó, a lista está vazia? True, sim, a lista está vazia. Aí depois eu cadastrei, tem 4. Peguei o aluno na posição 4, na posição 0, 1, 2, 3, na posição 3, aí saiu aqui. O Zé está matriculado? Sim. O Augusto está matriculado? Não. A lista está vazia? Não, ela tem alunos. Então eu consigo testar isso daí. Show, ficou bem bacana. A gente testou então se a lista está vazia, a gente pega um aluno, a gente verifica se tem um aluno contido na lista. E se eu quiser limpar, apagar tudo, limpar todos os nossos alunos. E aí? Como? Bem, vamos fazer isso daí então. Se eu quiser limpar essa lista daqui, né? Public void limpa. Limpar, né? Limpar. Como que eu posso fazer? Bom, eu estou cheio de elemento, né? Eu tenho que varrer minha lista apagando elemento por elemento. Muito simples, né? Então, desculpa, só voltando, eu pulei aqui que eu não falei das complexidades de alguns, né? Para verificar se a lista está vazia, como a gente só tem um comando, instantâneo, constante. Para verificar uma posição a gente já fez. Para retornar se contém, a gente vai ter que iterar a lista toda. Se estamos iterando a lista toda, N. Então, razão de N. O resto a gente já fez. Para limpar, se eu for apagar elemento por elemento, isso aqui vai dar complexidade O de N. Então, ó, vou fazer lá para ele remover do final. For alguma coisa, dananã. Aí eu vou vir aqui, vou falar assim, remove do final, porque ainda remover do final é rápido, né? E aí eu vou removendo do final. Aí, para remover do final, eu tenho que remover na quantidade de alunos. Putz, grila, né? Vou usar um laço condicional, while, porque enquanto quantidade de alunos maior que zero, remove do final. Beleza? Então, ó, compila, joia. Vou usar o limpar para a gente ver aqui, né? Então, antes de tudo, vou chamar aqui o curso.limpar. E aí ele vai ter que retornar true para mim. Só para a gente ver, eu vou imprimir o curso também, né? Compilou, rodou, olha lá, curso foi limpado. A gente não tem mais nenhum aluno. A lista está vazia? Sim, está vazia. Então a gente está conseguindo zerar a nossa lista nesse momento. Então funcionou. Porém, esse limpar, ele tem um custo O de N. E o que eu falei para vocês? O de N é ruim em comparação a um O de log de N, que é ruim também em comparação a um O de 1, né? Velocidade constante. Como que eu posso transformar esse método de limpeza que consome muito tempo, né, computacional para algo instantâneo?
Complexidade O de 1. Eu quero transformar ele em O de 1. Tirar de O de N e jogar para O de 1. Quero que esse cara se transforme em O de 1. Laço não vai rolar. Então, isso daqui, em forma de laço, esquece. Não pode, não rola. Isso aqui não vai rolar, porque isso aqui dá complexidade O de N. Isso aqui gera Ozão de N. Eu não quero isso, eu quero O de 1. Então, vamos lá fazer esse cara se transformar em O de 1. Bom, como que eu posso fazer? Se você vier aqui e olhar, eu posso recriar o meu array. Se eu recriar o meu array, eu estou jogando uma nova instância. Se eu jogar uma nova instância, ele está vazio. Então, se eu pegar isso daqui, executar nessa linha daqui, depois falar que quantidade de alunos é igual a 0, porque não tem nenhum, O de 1. Acabamos de fazer uma limpeza rapidinho, lindo, maravilhoso, fazendo desse jeito. Vamos testar para ver se funciona. Executa esse cara, ele realmente zerou e realmente ele verifica que está vazio. É o que eu falo, a gente sabe fazer as coisas, só que a gente pensa de forma complexa. A gente tem que parar e verificar se não existe uma forma mais fácil de fazer. Tive que montar um laço condicional. É só atribuir de novo uma nova instância do array. Dizer que o tamanho é igual a 0. Já era. Eu consigo zerar ele, ó. Muito bom, né? Muito bom. Acho legal isso aqui. Essa jogada, então, é super, super, super interessante para a gente. Porque a gente consegue fazer modificações que realmente são significativas. Não é tirar uma iteração, né? Ah, ele ia até n, agora ele vai até n menos 1. Não, aqui eu tirei n. Tirei n. Se ele tinha 1000 elementos, ele ia fazer 1000 elementos, agora pum, pronto, acabou, já era, instantâneo. Tempo simplesmente de executar duas instruções. Declarou duas instruções, já era resolvido isso daí. A gente tem essas possibilidades de fazer melhoria. Fizemos, na verdade, vários métodos legais, né? Então, eu tenho insere no início, insere na posição, insere no final. Remove do início, remove na posição, remove no final. Eu tenho para pegar um elemento, para verificar se está contido, contém, para verificar o tamanho, para limpar. Posso verificar se a minha lista está vazia, né? O famoso isempty. Eu tenho um toString. Então, a gente fez vários métodos que eles estão realmente fazendo a mágica acontecer em cima do toString, em cima do array que a gente tem cadastrado dentro da nossa classe curso. O nosso usuário final, ele não precisa se preocupar com isso. A última coisa que eu quero fazer é deixar o Everson feliz. Vou deixar o Everson feliz agora. Por quê? Porque eu penso da seguinte forma: o cara precisa saber quantos elementos tem no máximo no meu array. Ah, você pode cadastrar no máximo 5, no máximo 7, que nem a gente está fazendo aqui. Não precisa, né? Ele não precisa se preocupar com isso. O que nós vamos fazer nesse exato momento? Nesse exato momento, a gente vai usar uma técnica muito interessante da orientação a objeto. A gente vai criar uma nova instância. E a gente fez essa técnica agora, né? Essa instância zerada a gente criou aqui. Para fazer essa criação, eu vou declarar uma variável só para me ajudar. Então, a gente tem quantidade e eu tenho agora tamanho. E o tamanho, eu vou declarar igual a 2. Tamanho 2. E eu vou fazer isso daqui, ó. Esse cara agora, tamanho. E aqui embaixo também, cadê? Tamanho. Quando eu criar, eu vou criar de tamanho. Estou redefinindo ele. Joia? Tranquilo?
Então, estou usando só uma variável. Troquei o valor por uma variável, só que agora esse cara aqui vai criar de tamanho 2. Ponto. Só que eu preciso pensar numa coisa, eu preciso gerenciar o meu tamanho agora. Eu vou criar um método interno para gerenciar o tamanho. Vou lá no início, a gente tem lista cheia, lista vazia, posição. Eu vou criar aqui o gerencia tamanho. Gerencia tamanho. O que vai fazer o gerencia tamanho? Sandrão, vai com tudo, fião. Até mais, hein? Tchau, tchau. O que vai acontecer agora no gerencia tamanho? O gerencia tamanho, eu vou gerenciar o tamanho do array. Quando o meu array ele estiver lotado, ele estiver cheio, eu vou aumentar o tamanho dele. E aí você deve ter levantado a orelha, olhado para mim, pera aí, aumentar o tamanho, mas você sempre disse que não podia aumentar o tamanho. Array, depois de declarado, o tamanho dele é imutável, e eu concordo com você, é imutável. É imutável. Então, como que vai proceder? Bom, se a quantidade de alunos for igual ao tamanho do array, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar o tamanho. Tamanho é igual a 2 vezes o tamanho, ou seja, asterisco igual 2. Tamanho é igual a tamanho vezes 2. Então, tamanho asterisco igual a 2. Né? Dobrei de tamanho. Só que ao dobrar de tamanho, o que acontece aqui? O array muda? Não muda, porque ele já usou o valor para ser criado, então não vai modificar isso daqui. Não, não vai mesmo. Eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou criar um novo array. Novo, ele é de inteiro, não é de aluno, né? Aluno, array, novo, igual a um new, aluno de tamanho. E o tamanho eu já alterei. Eu criei um novo array. Então, esse cara agora, ele vai ter o dobro do tamanho. Antes ele tinha tamanho 2, agora ele vai ter tamanho 4. Estou dobrando ele de tamanho. Quando eu dobro de tamanho, ele vai estar vazio. Criando esse cara, ele vai estar vazio. Eu vou copiar os elementos que estavam no array de alunos para o novo. Então, vou fazer um for int atual igual a 0, atual menor que quantidade de alunos, atual mais. Vou falar que o novo na posição atual receberá o alunos na posição atual. Estou copiando ele. Copiei. Elemento a elemento. Passei. Isso daqui gerou uma complexidade N para a gente nesse método. Esse cara daqui, N. Só por conta disso aqui já gerou complexidade N para a gente. Ele vai repetir tudo, né? Então, complexidade N. E após isso daí, o que eu vou fazer? Referência muito boa à orientação objeto nesse exato momento, né? Eu vou mudar a referência do novo para o alunos. Então, eu vou falar agora que alunos é igual a novo. Se são objetos e eu faço atribuição entre objetos, eu estou passando a referência desse para esse. Pronto. Nunca mais eu loto minha lista. Vamos ver?
se esse gerencia tamanho funciona, vou chamar agora o gerencia tamanho aonde ele é preciso, ou seja, aonde eu estou adicionando novos elementos. Onde eu adiciono novos elementos, eu vou chamar o gerencia tamanho. Então, antes de verificar qualquer coisa, gerencia tamanho. Ele vai lotar? Não, não lota mais. Gerencia tamanho. Gerencia tamanho. E a gente tem mais aqui lista vazia, contém, lista vazia. Não tem. Beleza. E eu vou deixar um método criado, o lista cheia, mas eu vou colocar ele comentado, só para a gente não perder ele, porque ele ficou legalzinho, né? Então, só para a gente visualizar, ó. Tá lá. Não existe mais o método lista cheia, né? Porque a minha lista não vai ficar cheia. E aí, o que que acontece, né? Se eu fizer isso daqui, tamanho igual a tamanho vezes 2, quando eu mandar limpar, ele vai limpar para um tamanho que eu já tinha criado. Ele não vai voltar ao tamanho inicial. Então, eu vou modificar esse processo daqui. Eu vou modificar, eu não vou modificar, não vou alterar o tamanho. Porque senão, eu criei lá, tamanho 2, dobrou, tamanho 4, dobrou, tamanho 8, dobrou, tamanho 16, dobrou, 32, dobrou, 64, 1024. Mandei limpar. Ele vai criar um array de 1024 posições vazias. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Já que eu não quero isso, eu tenho duas alternativas. A primeira é, no limpar, eu reatribuo dois ao tamanho. É uma solução. A outra solução seria mexer lá no gerenciar e eu não alterar o tamanho da variável tamanho, né? Não mudar o valor do tamanho, deixar igual a 2 e pegar o tamanho do array vezes 2. Tanto faz, vai dar. Eu acho que dessa forma aqui é legal, porque eu mudo, eu reseto ela e recrio. E aí fica legal também, a gente volta ao original aqui. Compilou. Vamos pegar agora esse caboclo e fazer assim. Adiciona no final. Vou copiar esse adiciona no final. Vamos começar aqui. Eu vou pegar a lista dos nossos nomes, né? Então, só para ninguém dizer que eu estou sendo sacana, eu vou colocar aqui. Eu mesmo. E eu vou mandar imprimir o curso e seu tamanho. Então, é isso que eu quero fazer. Vamos lá, estou colocando um monte. Depois do Eric Spam. Depois, Gabriel. Depois, Agi. Depois, Gustavo. Depois, Josiba. Depois, deixa eu ver, Matheus. Um, dois, três. Pedrinho.
o Everson e o Johan. Agora a gente tem todo mundo cadastrado. Vamos ver se a nossa lista estoura em algum momento, né? Compilou, rodou. Cara, ele foi adicionando, ó lá. Aí começou aqui. A gente adicionou, estava vazia, adicionei o Cristóvão. Depois adicionei o Adrien. Depois adicionei o André. Depois, olha só que interessante. Ele tinha tamanho 1, né? Estava 0. Tinha tamanho 1. Tinha tamanho 2. Agora, tamanho 3. Eu vou mudar esse tamanho só para a gente ficar agora com uma informaçãozinha a mais, né? Eu vou mudar o método tamanho só para a gente ver uma coisinha a mais aqui. O nosso tamanho, ele devolve um inteiro. Eu vou fazer com que ele devolva uma string para a gente. Só para a gente poder colocar aqui quantidade de alunos, depois concatenar com uma aspas, uma barra, uma aspas, mais eu quero agora o alunos ponto seu comprimento. Isso é um array, é uma propriedade, tá tudo certo. Compila esse cara aqui, ok? Vamos executar novamente. O curso tamanho retorna int, onde eu estou fazendo um compila. Aí, show. Olha lá. Tinha 0 de um total de 2. Não tinha ninguém, então. Adicionei 1 de um total de 2. Adicionei 2 de um total de 2. Depois, quando eu tentei adicionar mais um, ele mudou o meu vetor de tamanho, dobrou ele de tamanho. Então, de 2 foi para 4, pôde adicionar. Aí adicionei mais um, ficou 4 de 4. Agora, eu tentei adicionar mais um. Ele dobrou de tamanho e foi lá e adicionou mais um. 6 de 8, 7 de 8, 8 de 8. Adicionei mais um. Ele dobrou novamente de tamanho e aí colocou agir lá no finalzinho. 10 de 16, Gustavo. O 11 de 16, o Josiba. O 12 de 16, o Matheus. O 13 de 16, adicionou o Pedrinho. Depois o 14 de 16, o Everson. E aí depois o 15 de 16, o Johan. E se eu continuasse aqui, ele iria dobrar para 32 e assim por diante. Essa é uma sacada muito legal na gestão do tamanho do nosso array. Efetivamente falando, é isso que acontece num array list. O array list, de verdade, verdadeira, ele faz isso. Ele vai gerenciando o tamanho. Só que ele não deixa chegar no final para poder dobrar. Ele vai fazendo assim, quando chegar em 50% do tamanho dele, ele vai dobrando. Ou 75% ele vai dobrando. E aí, por que disso daí? Se você está tendo uma métrica de inserção, quanto mais elementos você tiver, mais vai ser demorado você copiar todo mundo. Então, conforme vai aumentando o tempo, aumentando a quantidade de elementos, você está deixando mais distante essa possibilidade de dobrar de tamanho. Então, assim, você está dobrando de tamanho menos vezes, né? Então, você sempre dobra de tamanho e você está aumentando muito ele. Então, primeira vez, 2, virou 4. Depois virou 6. 4, virou 8. Depois 16. Depois 32, 64. Quando você chegar lá em 1000 e você chegar no 1024 e adicionar mais um, ele vai virar 1025, mas ele vai ter 2048. Então, para chegar no 2048, vai demorar muito mais tempo. Então, você está demorando mais tempo para ter que fazer a cópia toda do array novamente. Essa é uma ideia muito boa que diminui o processo de replicação do array. Essa é uma sacada fabulosa para a gente poder melhorar. Falou, Spam, tudo de bom, fião. Então, é uma jogada interessante você poder utilizar essa técnica de gerência. Vamos fechar o pacote do dia com o seguinte. E se eu não quiser ter todo esse trabalho, o que eu vou fazer? Bem, você vai primeiro lá no Google.
Então, vamos lá no São Google. A gente vai pesquisar Javadoc Array List. Achamos um Array List. Vamos ver a documentação do Array List. O Array List, ele é um array, é uma lista baseada em um array. Por debaixo dos panos dele, na verdade, sim, existe um array e ele controla dessa forma que a gente montou. Obviamente, muito mais sofisticado, muito mais preparado, com vários tratamentos, mas ele faz isso daí sim. Então, olha só que legal. Vamos nos métodos, né? Ele tem um add elemento. Bom, adiciona um elemento no final da lista. Bom, eu já fiz um adiciona no final. Você está pensando isso, não é? Olha, eu já fiz esse adiciona no final. É, sim. Você fez um adiciona no final. ADD. Tá. Adiciona em uma posição. Então, eu tenho posição e o elemento. Adiciona o elemento em uma posição especificada da lista. Opa, eu tenho um adiciona na posição? Sim, você tem um adiciona na posição. E aí você fala, olha, eu tenho um clear. Sim, remove todos os elementos da lista. Tem um contains? Sim, verifica se um elemento está contido na lista. Eu tenho um get que passa uma posição. Sim, dado uma posição, você pega o elemento da lista. Olha, isEmpty verifica se a lista está vazia. Sim, está vazia. Temos um está vazia. Remove de uma determinada posição. Então, a gente tem o remove de uma determinada posição. E esse cara, ele tem um remove objeto. Ele remove a primeira ocorrência do objeto. Ele vai varrendo para frente o objeto, remove a primeira ocorrência dele. Mas esse cara aqui é legal, ó. Remove um elemento de uma posição especificada. Tem um remove elemento da posição especificada. Aí ele tem o set, que é para fazer a alteração do elemento, que ontem me perguntaram isso daí, né? Falaram assim, é só modificar. Eu acho que até o Aldin que falou, né? Mas é só modificar em cima, jogar o valor em cima. Não, esse é set, é modifica. A gente não implementou um modifica, né? Mas temos a possibilidade de ter um set, sim. Temos um size, ó, que retorna o tamanho. Um size retorna o tamanho. Putz, que legal, né? Que da hora. E aí, o Aldin estava falando lá, olha, eu quero retornar um pedaço da lista. Sim, eu tenho um sublist. Ah, eu posso retornar uma fatia? Posso. Ele retorna dado um índice e até qual, sendo o primeiro incluso e o segundo excluso, eu vou dizer até onde que vai. Então, eu consigo, com o sublist, uma nova lista de valores. Oh, melhorou. A gente tem vários dos nossos métodos implementados no tal do ArrayList. Como que a gente vai montar esse cara, né? O ArrayList é uma classe. Se ele é uma classe, ele precisa ser importado. Ele está dentro de onde? Java útil, ArrayList. E ele tem na sua implementação esse E aqui. Esse elemento que tem aqui indica o tipo que eu vou permitir que seja colocado dentro dele. Então aqui eu especifico o tipo que eu vou colocar dentro dele. Vamos ver agora como que vai ficar, né? Nós temos aqui nossas listas, listas baseadas em array. Vou copiar tudo isso daqui, Ctrl C, por lá, listas baseadas em ArrayList agora. Então, abrir lá o do ArrayList. Vou abrir esses caras daqui. Os alunos não precisam. Vou abrir esses caras. Está lá, abrir esses novos caras. Está lá dentro de ArrayList. Então, eu posso modificar, o anterior não vai ser perdido. Tudo isso aqui é o de ArrayList. ArrayList, ArrayList e ArrayList. São esses daqui. Só molhar o bico, desculpa. Eu vou fazer uma única modificação importante, que obviamente vai ser necessário. O nosso tamanho estava string.
Eu vou voltar ele para inteiro, só para ficar claro aí. Estou voltando com ele para inteiro, beleza? Beleza, 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 né? Então, só para ficar claro, voltei com ele para inteiro. Só isso daí que eu modifiquei nesse cara. Vou recompilar tudo para rever isso daí, recompilado. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uso do ArrayList na minha classe curso no lugar de um array convencional. Então, eu vou vir aqui, não vou mais usar um array convencional, quero usar um ArrayList. Para tanto, vou ter que importar. Import Java útil ArrayList. Trouxe esse cara daí. Importei. Agora, eu vou pegar esse caboclo que acabei de criar e vou montar. Como que é um ArrayList? O ArrayList ele também sofre as mesmas coisas. Eu tenho que, né, bloquear o trabalho dele, né, como que ele funciona. O ArrayList ele tem um marcador que diz qual que é o tipo dele. Então, eu vou declarar um ArrayList. ArrayList. E eu vou dizer para o ArrayList qual que é o tipo do dado que eu vou receber. O tipo do dado que eu vou receber vai ser aluno. Ok? Vou receber aluno. Ele não tem mais o tar do tamanho. Então, eu não preciso mais me preocupar com isso aqui. O ArrayList vai gerenciar. Então, esse cara daqui, eu vou apagar. Então, vou falar aqui em cima mesmo, ó, igual new ArrayList. E o ArrayList, ele tem abre e fecha. É do tipo aluno. E aqui, ele é um método, né? É uma classe. Então, isso aqui é um método construtor. Abre e fecha parênteses. Coloquei lá. Esse tamanho daqui vai deixar de ter necessidade. Não preciso mais ter ele. Quantidade de alunos também deixou de ter necessidade de existir. Não preciso mais dele. A descrição continua funcionando. Set descrição, funcionou, tudo bonitinho. Gerencia tamanho. Não preciso mais gerenciar tamanho. Apaguei. Não preciso mais verificar se uma lista está cheia antes de fazer alguma coisa. Apaguei. Não preciso verificar se uma posição é válida. Não preciso verificar se a minha lista está vazia. Apaguei esses caras. Adiciona no início. Como que eu posso adicionar no início? A gente tem, dentro do ArrayList, em métodos, o adiciona em uma posição especificada. Então, eu vou chamar aqui, adiciona na posição 0. E o adiciona na posição, eu vou fazer o seguinte. Vou apagar tudo isso, apaguei, e aí eu vou falar alunos, ponto, add, posição, vírgula, aluno. Porque ele tem um adiciona numa posição um determinado elemento. Esse cara daqui, o ezão, é a classe que eu declarei lá em cima. Como no ArrayList eu declarei que é aluno, esse cara aqui tem que ser aluno, né? Opa, esse cara aqui tem que ser aluno. Então, passei lá aluno. Minha posição, aluno. Joia. Esse cara vai adicionar na primeira posição, posição, joinha. Como que eu vou adicionar agora? Opa, esse cara aqui. Aluno, alunos.add. Aluno, ponto e vírgula. Se você for olhar, o add adiciona um elemento no final da lista. Está aqui, feito. Adicionou no final da lista. Perfeito. Remove de uma posição, né? Ele vai chamar, remove do início, remove uma posição. Remove uma posição, a gente tem um remove. E aí tem um remove, cadê o remove? R, remove. E aí tem um índice especificado. Remove e um índice especificado. Perfeito. Então vamos chamar aqui, ó, alunos.remove de uma posição especificada. Joia. Legal.
Comentários, retirei. Comentários, também retirei. Opa, que eu não tinha me atentado. Remove do final. O remove do final, eu posso especificar da onde que eu quero remover, né? Então, eu só tenho posição. O remove, eu tenho remove um número, remove um objeto. Tenho essas duas possibilidades. Então, eu vou utilizar elas para fazer a minha remoção. Não tem muito o que fazer nesse caso, então, alunos.remove, remove, né? E eu vou especificar a posição que eu quero remover. Qual que é a posição que eu quero remover? Do final. Como que eu obtenho o tamanho do meu array para saber qual que é a última posição? Alunos.size. Esse cara aqui retorna o tamanho. -1. E aí a gente vai retornar, vai remover da última posição. Então, remove da posição, chama esse cara, remove do final, chama o remove, passando esse cara daqui. Remove de uma posição especificada também. Todos eles removem da posição. Contém. O contém também é bem legal, porque o contém é alunos.contains alguma coisa. Vamos lá no contains. Contains um objeto. Então, está verificando se contains um objeto. Contains o meu objeto aluno. Passei aqui aluno. Pega. Beleza, a gente vai apagar esse cara aqui. Alunos.get na posição especificada. Então, a gente tem aqui um get. Olha lá, get, uma posição especificada. Devolve o elemento na posição especificada. Beleza. Limpar. Pô, limpar a gente tem um ponto clear, remove todos os elementos da lista. Então, a gente pode chegar aqui e falar alunos.clear. Apagar isso daqui. Está vazia? A gente tem um está vazia, is empty. Olha lá, is empty retorna verdadeiro se ela tiver vazia ou falso se ela tiver elementos. Então, eu posso falar exatamente o que? Alunos.is empty retorna o que o is empty retornar. Tamanho, alunos.size e alunos.size, olha lá o size, retorna o número de elementos da lista, retorna a quantidade de elementos. E aí a gente vai ter que iterar. Eu não tenho mais a possibilidade de fazer uma iteração assim. Não dá. Porque não é um vetor. Aí eu falo para você, não dá para fazer uma iteração assim. Não dá, né? Mas se você usar aqui ponto .get, e aqui não é quantidade de alunos, não. Alunos.size. Resolvido? Vamos ver se eu não esqueci de nada. Compilou. Oh, compilou. E sabe o que é o mais legal? Eu não vou mudar esse cara daqui. Eu vou rodar ele. Então, esse cara aqui eu não mudei nada, eu vou rodar. E aí, olha lá que bonitinho. Funcionou exatamente igual. Demais, né? Sabe o que isso quer dizer? Que a gente conseguiu recriar um ArrayList na mão. Então, a gente viu o funcionamento do ArrayList, entendeu o que cada método faz e qual que é a performance de cada método. Se a gente entendeu isso daí, nosso objetivo foi concluído. A gente conseguiu montar um ArrayList muito lindo, maravilhoso, na mão. Então, a gente pôde substituir tudo que a gente fez por um ArrayList. Então, perfeito. Hoje você acabou de ver o funcionamento do ArrayList, mas não é simplesmente ver os métodos e entender o funcionamento do método, né? É entender a performance do método. O que acontece quando
eu utilizo um array list? Um array list, na verdade, ele é ótimo para consultar valores. Então, depois que você der uma carga adicionando elementos, e aí você usa o add, por quê? Porque ele adiciona no final. Se eu quiser limpar um array list, apagar todos, você não vai fazer um laço iterando e mandando apagar, você vai dar um ponto clear. Por quê? Porque você não vai ter a iteração, não vai passar por todos os elementos, vai economizar processamento. Então, são pequenos detalhes que fazem com que você melhore na sua vida como programador. É essa a grande mágica. Estudar estrutura de dados te leva a ser um programador melhor. Ninguém falou que é fácil. Não estou tirando mérito de quem estuda esse negócio pra caramba porque é difícil, não. É difícil, sim. Eu admito que é difícil. Mas só que é muito legal você poder estudar uma estruturação do teu código e aplicar isso na vida prática, e isso daí ser diferença na performance da execução dos seus códigos. Então, isso é bacana. Você poder discutir, por exemplo, com um desenvolvedor de maior nível que o seu, ou um arquiteto, um engenheiro de software, ou um sênior, ou, né, um pleno, e você sendo estagiário ou júnior, você poder discutir com ele a performance do que vocês estão fazendo e por que você montou desse jeito, se você está sendo questionado. Então você consegue dizer, montei desse jeito, porque o array list funciona dessa forma, e eu pretendo fazer isso para a gente ganhar em desempenho. Esse é o objetivo óbvio da gente fazer melhoria em tudo, ganhar desempenho. Ninguém quer trabalhar com algo ruim. Essa é a grande sacada que a gente tem. Se a gente conseguir fazer códigos melhores através do uso de estrutura de dados, a gente está muito bem. Esse é o real objetivo que, na minha cabeça, permeia a estrutura de dados. Não é ser a disciplina difícil que ferra todo aluno, que faz, como é que eu já ouvi, chorar lágrimas de sangue. Esquece, não é esse o objetivo. É você estudar código, você entender como que código funciona, você entender métricas de código, você entender como avaliar a performance, você vê o que é melhor, vê o que é pior. É isso daí que faz com que o seu código seja melhorado. Você vai ter tempo? Provavelmente no início da carreira, a gente vira o famoso fritador de pastel, né? A gente vira lá o fazedor de pastel. Por quê? Porque é um problema atrás do outro, é um projeto atrás do outro, né? A gente tem que desenvolver muito e jogando código, né? Criar muita coisa, para entregar muita coisa, para poder render dinheiro para a empresa, para manter a empresa viva, funcionando e mantendo a gente dentro da empresa em consequência, né? E aí o que acontece? Nesse momento, você realmente não faz coisas muito boas, mas com a sua evolução como desenvolvedor e com seus estudos, obviamente você vai começar a fazer coisas extremamente rápidas, porém, você vai começar a melhorar o que você está fazendo. Porque você vai sempre prezar pela melhoria do código. Uma hora que você está fazendo, você vai tiver mais folgado, você vai testar. E se, né? Eu adoro o e se, né? E se eu fizesse dessa forma? Bom, se eu fizesse dessa forma, eu melhoraria a performance do meu código. Melhorando a performance do meu código, eu estou tornando o meu código melhor, estou diminuindo a probabilidade de dar problemas, estou melhorando a velocidade de resposta, estou talvez até atraindo mais usuários, porque o meu código está bem feito e aí atrai usuários, porque os usuários não vão ter problema na utilização do meu sistema, né? Obviamente não envolve só a parte de back-end, mas envolve o front-end, o UI, UX, né? A experiência do usuário, a tela, como que ela foi montada, se ela está fácil de ser utilizada, envolve tudo. Então, uma das partes é o back-end. E essa parte da análise do código é back-end, mas não só back-end. A gente pode utilizar muitas coisas em estruturas do front-end. Então, para montar alguma coisa no front-end, você pode pensar qual a melhor estrutura você utiliza para poder fazer aquilo se tornar um algo bom, já que você está, por exemplo, repetindo, fazendo uma estruturação dentro de uma repetição. Essa é a grande sacada do estudo de estrutura de dados. Então, hoje a gente fechou uma lista baseada em array, a gente viu o tal do array list. E para a próxima aula, a gente vai fazer a montagem de uma lista, mas é uma lista ligada. E essa lista ligada, ela tem algumas coisas bem da hora para a gente montar,
que gera umas performances fabulosas e ela tem algumas características muito bacanas, né? E aí a gente brinca com com listas ligadas ou linked list na próxima aula, beleza? Dúvidas?